Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Praença e hoje conversamos com o jornalista de formação e doutor em Engenharia de Produção, Samuel Pantoja Lima. É professor de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e entre os trabalhos já realizados, Samuel Lima foi um dos coordenadores da pesquisa que, desde 2011, mapeia o perfil dos jornalistas brasileiros em parceria com a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAJ. O destaque da entrevista de hoje ao programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais apresenta um trabalho com estudantes de 10 escolas públicas situadas na região metropolitana de Florianópolis a respeito da educação midiática. Professor Samuel, obrigada pela disposição em falar com a gente. É um prazer. Para iniciar a conversa, você pode explicar a proposta do estudo e os impactos na formação dos estudantes? A proposta geral do estudo partiu de uma inquietação quanto a de que maneira, né, a universidade, o curso de jornalismo e o Observatório da Ética Jornalística, que é o nosso locus, né, que é um projeto de pesquisa e extensão, Objetos, né, que existe há 16 anos na UFSC, poderia contribuir, né, com a educação midiática dessa faixa etária entre 16, 17, 15, 17 anos, basicamente estudantes de ensino médio, de escolas públicas, né? Que tipo de contribuição a gente poderia dar nessa perspectiva que se chama, né, de literacia midiática ou, né, de alfabetização midiática. Então a gente partiu disso, o Objetos elaborou uma proposta, um projeto, né, que tinha, né, começo, meio e fim ali, e foi negociar com a coordenadoria de ensino da região metropolitana. Então a gente restringiu a área de atuação só à região metropolitana de Florianópolis, nos municípios agregados ali a Florianópolis. Então a ideia era essa, tinha um sentido mais dialógico mesmo, a gente partia do conhecimento que os estudantes tinham sobre notícia, o seu interesse sobre jornalismo e dentro desse universo noticioso, os temas que eles julgavam mais importantes para a gente pesquisar, apurar, trazer notícias e destrinchar essas notícias em sala de aulas, com eles, né? Então, foram cerca de 10 escolas, 500, um pouco mais de 500 estudantes envolvidos nessa fase do projeto até 2022, começo de 2023, porque aí entra um novo governo, um governo, né, de extrema-direita em Santa Catarina, que impactou profundamente a continuidade do projeto. Na metodologia do trabalho, vocês utilizaram referências do método Paulo Freire. Como foi a experiência que dialoga com jornalismo, educação popular e cidadania? Então, a experiência foi interessante, como falei, a gente partia da noção de notícia que esses jovens têm e nós fomos surpreendidos com as respostas. Não me vem à cabeça agora as respostas. Tem uma resposta assim muito interessante, pensar como, né, de um menino de 16 anos que diz assim: o jornalismo é aquela forma da gente conhecer o mundo que diz a verdade. Aí ele colocou entre parênteses, quase sempre, né? Quer dizer, esse entendimento de que também pelo espaço jornalístico transita desinformação, ele é acossado, né, por esse processo. Então, eu diria que no final ficou faltando a nossa sensação, e por isso a etapa seguinte acabou derivando numa pesquisa de mestrado, que foi a banca no final do ano passado, que é o seguinte: tá, a gente fez isso, teve os encontros, né, com essas turmas de segundo e terceiro ano, o número de encontros X e tal, dependendo muito do calendário letivo, 4, 5, 6 por semestre, mas o que ficou? O que os estudantes, né, aprenderam? O que muda para eles, né, terem parado para pensar o que é notícia, o que é fazer a distinção entre uma notícia, né, verdadeira, apurada, de qualidade, e uma notícia fraudulenta, uma fake e tal. Enfim, a gente ficou inquieto com relação a isso e aí a gente deu um break para retomar o projeto no ano que vem. A desinformação é um fenômeno que atualiza um problema social e impacta na vida das pessoas em todo o mundo, seja pela rapidez da circulação digital, mas também pelo excesso de informação disponível, que exige desenvolver critérios de seleção e olhar crítico da realidade. O trabalho de vocês enfrentou o problema da desinformação em que aspectos? Me parece um aspecto mais primário e central, que é eu gosto muito da tradução que o professor Eugênio Butti trabalha para fake news. Ele diz:
Fake news não são notícias falsas, são notícias fraudulentas. Elas são produzidas por um sistema de desinformação estruturado a partir de megacorporações, né, de comunicação e dado, aí não é mais o professor Eugênio Butti falando, sou eu falando, que tem como modelo de negócios a desinformação, né, e que tem como pretensão, né, ditar aquilo que é o hábito de consumo, o hábito de informação, o comportamento, a visão política de mundo, etc. e tal. Quer dizer, a gente está vivendo nesse momento, né, todo o desenvolvimento do projeto entre 2017 e 2022 antecedeu, né, o que a gente está vivendo hoje, que é essa ascensão dessas megacorporações de comunicação e dados, né, lideradas pela Meta, pela Alphabet, pela Microsoft, pela Apple, enfim, essas megacorporações que têm um poder hoje. A Meta acabou de atingir uma audiência de 3 bi. Nenhum império de comunicação tradicional, você pensa nos grandes impérios estadunidenses ou britânicos, ou aqui, né, Marinho, nenhum desses mega magnatas da comunicação, né, do entretenimento, do jornalismo, chega nem perto disso, de ter esse poder de fala, ou seja, de transformar a audiência, de transformar o tempo de vida dessas pessoas em negócio, de ganhar com desinformação. Então a gente tocou muito numa camada muito inicial, né? Embora a educação midiática possa, por exemplo, a Finlândia está com um projeto desde 2014, um projeto para 30 anos de educação midiática que vai das séries iniciais à pós-graduação. Eles querem formar gerações de pessoas capazes de identificar o fake ao primeiro olhar, ao primeiro contato, à primeira checagem e eliminar das suas vidas, ou seja, de criar, na verdade, um anteparo social para isso. É um laboratório, mas, né, pensar isso em termos de Brasil é um negócio muito mais complexo, né? A Finlândia é um pequeno país quase 100% conectado, mas é um laboratório para o mundo, eu acho, né? Porque tem a questão da regulação, né, como é uma saída política para essa questão da desinformação. Então, em sala de aula, a segunda etapa desse projeto, que foi durante o mestrado, do Marco Brito, que é o principal pesquisador do nosso grupo que está à frente e que agora começa o doutorado, ele foi discutir o quê? A avaliação dos projetos de educação midiática nas escolas. O que fica para o estudante, para a estudante, né? O que essa pessoa, né, que participa de um laboratório sobre desinformação, sobre fake, né, enfim, nessa laboratório sobre educação midiática, leva para a sua vida, né, para a sua formação, para o seu olhar cidadão, como você falou, né, para o seu olhar de mundo, né, para a sua visão de mundo, como ele, né, passa a agir, né. E muitas dessas pessoas de escola pública, estudantes, não têm pacote de dados para fazer uma checagem rápida ali e ver se aquela informação que veio, né, é de fato falsa ou não, né? Então, veja, eu acho que esse é o grande desafio da nossa humanidade, da nossa civilização nesse momento. A gente enfrenta isso, né? Eu escrevi um texto recém-publicado no Observatório da Imprensa que eu disse que na verdade, o resgate do dilema da esfinge de Tebas e tal, né? Quer dizer, decifra-me, eu te devoro. Ou a gente vai decifrar isso porque não são apenas informações falsas que são transmitidas por essas, né, chamadas plataformas ou redes sociais. São, na verdade, visões de mundo, né? São, na verdade, digamos, um novo tipo de sociabilidade, né, virtualizada. Eu vejo nas pessoas da minha família, com mais de 70, com mais de 80, a representação de mundo delas é dada não pela factualidade, pelo rigor, pelas evidências ou pela racionalidade. É dada pelo credo, né? O credo no emissor. Quem é o emissor? Não, o emissor é o Nicolas, não sei das quantas, é a mulher da Tiara, lá de Santa Catarina, deputada federal. Então, se ela está dizendo, porque é verdade. Não importa que não haja correspondência entre a objetividade do real e a realidade. O que importa é o que o emissor está dizendo, né? Por isso, o presidente de uma das nações mais importantes do mundo, Trump, vai para o plenário da ONU mentir deliberadamente sobre a crise climática. Todas as informações são falsas e ele mente sem ruborizar, até porque tem, né, pele muito vermelha na cara. Então, ele mente sem nenhum tipo de vergonha, de constrangimento. E ele sabe que tudo que ele falou é mentira. Mas tudo que ele falou tem um eco social, tem um público, né, baseado nisso. Então, a gente só tocou numa camada muito inicial. Eu acho que se a gente tivesse uma política de Estado para isso, na educação pública, nas universidades, que pudesse fazer essa ponte entre uma coisa e outra, né, e contribuir, eu acho que seria muito bom.
que o senhor destaca nos desafios para enfrentar a desinformação crescente em um cenário marcado pela perda do hábito de leitura e impulsionado pela propagação de entretenimento, jogos eletrônicos e incontáveis conversas baseadas em desinformação? Eu penso que a universidade tem esse papel de criar centenas, milhares de projetos de extensão, de fazer esse diálogo acontecer, de chamar atenção para isso. Agora, a sociedade civil vai ter que se mobilizar em torno disso. Eu não acredito que só o campo da educação resolva o problema, né? Transferir para a educação seria um negócio assim, não inócuo, mas muito simplório, né? Porque você jogar mais uma carga para professores e professoras, educadores e tal. Mas tem um aspecto que é político, portanto a regulação é fundamental, né? A regulação em marcos democráticos, por isso há uma reação muito grande dessas megacorporações, porque isso vai mexer no modelo de negócio dela, né? Você tem que ter transparência, o tal do algoritmo. Por que a gente tem, a sociedade tem que estar submetida a essa ditadura algorítmica, né? Mas eu penso que nós precisamos, como universidade, como cursos de jornalismo, de uma universidade pública como a EPG ou a Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho, ter um pouco mais de, digamos, de visão, né, em relação a isso, transformar essas ideias, inquietações em projetos mesmo, e sair por aí, tentando, né, sensibilizar pessoas, né? Então, isso é o que está na nossa, digamos, na nossa forma de atuação mais imediata. Para mim, o grande desafio passa por aí, né? Que tem um aspecto ideológico envolvido, tem um aspecto político e tem um aspecto da regulação que o Estado possa fazer sobre isso. Das 20 maiores Big Techs hoje, 14 têm sede nos Estados Unidos. Então, tem uma questão, né, geopolítica envolvida, né? Por isso, esses caras fecharam em torno, né, de um projeto político de poder de extrema-direita. Então, nós estamos enfrentando isso. Não tem a ver, né, com direita e esquerda necessariamente, tem a ver com marco civilizatório lá, né, que volta, né, à Revolução Francesa, ao liberalismo clássico e tal. Nós estamos distante disso, inclusive, né? Então, você vê, por exemplo, o fenômeno das bets. Vamos pegar uma coisa, né, bem presente e atual, que também está envolvido nessa coisa da plataformização, né? Eu estou orientando um TCC, nesse momento vai à banca agora em dezembro. Entre janeiro e agosto de 2025, gente, 4 bilhões de reais foram transferidos dos cartões do Bolsa Família para as bets no Brasil. Cara, isso só é possível, né, no marco, né, de completa frouxidão ou de ausência de regra regulatória sobre isso, né? 70% de quem aposta nas bets hoje, né, as bets movimentam por ano em torno de 360 bilhões de reais. É uma fortuna incalculável para quem trabalha e vive de salário, como a maioria de nós aqui, né? 70% é classe C, D e E. Ou seja, é quem não poderia estar apostando, mas a compulsão, o vício, né, a coisa ligada, a coisa da tecnologia, né, o fetiche da estrutura metodológica, tecnológica. Eu estou envolvido, né, num jogo, pode ser que eu acerte amanhã e, né, fique rico do dia para a noite, e a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando. São casos e casos contados, né, por vários veículos de pessoas que acabam, às vezes, tirando a própria vida, né, ou indo à falência, ficando, né, numa situação de vulnerabilidade absoluta. Então, os desafios são gigantes e não podem ser enfrentados apenas pela universidade, né? Os partidos políticos têm que entrar nessa roda, organizações da sociedade civil têm que entrar nessa roda e entender que a desinformação não é uma coisa menor, que ela é uma questão de poder. Muito obrigada pela entrevista, professor Samuel. Encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!